Elas. Putz, esse negócio que tem vontade de quebrar. Opa. Vamos que vamos, Itapetininga, para mais um bloco do nosso programa Telescópio, que você assiste aqui na TV Itapê, no canal 8 da NET, ao vivo, também ao vivo, ou então você está vendo gravado em qualquer horário da sua comodidade, no facebook.com/, TV Itapê, ou no youtube.com/, TV Itapê número 2. Assista, curta, comente, mande suas perguntas, participe do programa e também compartilhe a mensagem de Itapetininga para todo o planeta Terra. Eu estava aqui com um desafio intelectual e eu não sou muito bom com desafios intelectuais. Eu tenho que conseguir tirar essa argola. Eu já pensei na tesoura, acho que é o melhor jeito. Mas quem vai ensinar pra gente como resolver esse e apresentar vários outros desafios, explicar o porquê que isso é bom, é a Rosana Azevedo e o Wellington Freitas, que são do método Supera, de ginástica para o cérebro. Muito obrigado por tê-los aqui conosco. Nós que agradecemos a oportunidade. Agradecemos, uma boa tarde. O corpo são, mente sã, né? Era o lema dos atenienses, né? Não, dos espartanos. E os atenienses diziam, a mente sã que dá o corpo são. Exatamente. Ginástica a gente sempre sabe, né? Porque hoje todo mundo fazendo crossfit, mas fazendo crossfit para o cérebro, qual que é a necessidade e a importância disso e a vantagem para nós? Na verdade, o órgão mais importante do nosso corpo é o cérebro, né? E ele tá ficando esquecido ultimamente. E esses desafios, eles são para formar novas conexões neurais, melhorando o raciocínio, a coordenação motora, a memória, a criatividade e também o desenvolvimento socioemocional. E a gente trabalha com uma metodologia baseada nos jogos, que é para ser bem interativo, bem divertido. Nós trabalhamos também com o Tangram, que é isso aqui basicamente, são 7 peças que você consegue montar até 2.700 figuras diferentes. E nós trabalhamos com o Soroban japonês, que ele vai dar o raciocínio e ele vai dar o foco e a concentração, mas aquela concentração sustentada, que é você conseguir se manter atento por mais tempo. E isso vai fazer a diferença no aprendizado e no dia a dia também, Sim. no trabalho, na escola, em tudo. Então a gente sabe que nos últimos dias, com a nossa modernidade, ninguém hoje mais gosta de usar o cérebro como antigamente. Por exemplo, se eu perguntar entre nós aqui, quem hoje em dia gosta de fazer cálculo de cabeça? Todo mundo vai nos aplicativos, vai na calculadora, vai no celular e deixa de exercitar naturalmente o seu cérebro. Então, quando nós falamos de Supera, nós estamos falando de exercitar o cérebro com os desafios diferentes, crescente, variedade, e tudo isso a gente consegue fazer com que o nosso cérebro se reative novamente, fazendo assim que temos o melhor desempenho no nosso dia a dia. Sim. Assim, a importância disso, assim, como que eu posso dizer, no sentido de longo prazo, a pessoa fala assim, eu não me preocupo, não vou querer ir lá, fazer joguinhos, isso daí não... Ou, não sei, não estou conseguindo achar importância, isso não vai me ajudar, por exemplo, a gente acabou de vir e falar sobre educação, e alguém vai falar, não vai me ajudar no vestibular, por exemplo, isso, eu preciso estudar química, física. A gente se aprendeu de uma maneira muito cartesiana, né, a separar e falar assim, não, eu preciso aprender química e física para poder passar no vestibular. Preciso aprender matemática para trabalhar com contabilidade. Eu tenho que saber português para algum concurso, mas não sei ainda a vantagem disso para mim que trabalho numa empresa, já tenho meu emprego estabelecido, por que isso seria vantajoso para mim? Então, eu costumo dizer o seguinte, que como nós a gente não trabalha matemática, nem português, nem matéria nenhuma. O que a gente trabalha? O seu desenvolvimento cognitivo e cerebral para que você venha aprender mais e melhor em menos tempo. Aprender o que você quiser aprender. Então, vai aprender matemática, química, física, vai passar no vestibular, ou seja, com um esforço muito menor, porque ele vai aprender mais rapidamente, vai assimilar muito mais conteúdo e com um cansaço mental menor.
Como a gente está falando para o público de Itapetininga e região, talvez a maioria das pessoas conheça bem a nossa cidade. Vou fazer um comparativo simples para que a gente possa entender como é que funciona o método e o que ele pode oferecer de melhor para a gente. Já dizendo que a gente ensina formas diferentes de pensar, maneiras diferentes de chegar a um resultado prático. Então, se você pensar que todo mundo precisa ir do outro lado da cidade, vamos pegar uma principal nossa, vamos pegar a Campos Sales. Se todo mundo precisar passar para a Campos Sales ao mesmo tempo, o que acontece? Um congestionamento. Só que se eu conheço melhor a cidade, conheço atalhos ou paralelas, consequentemente eu vou chegar mais rápido. Assim é a informação do nosso cérebro. A gente consegue buscar a informação de forma mais rápida através do método Supera. A gente consegue acessar as informações. Nós damos ferramentas aos nossos alunos para que ele possa chegar na informação na química, na física, na matemática, na história. E você vai ter performance cerebral para atingir o seu objetivo, seja vestibular, seja concurso, seja no seu dia a dia. Isso que nós oferecemos. Esse é o diferencial. O que, então, vocês estão querendo dizer e a Rosana já falou no começo ali isso, e agora usando o exemplo que você fez do trânsito, né? É aquilo que os cérebros, eles estão acostumados a usar sempre o mesmo fluxo, né? Perfeito. Sempre minha informação é, por exemplo, eu preciso ligar o celular, eu sei que aperto o botão, mas para fazer isso o cérebro tem um caminho para fazer isso. Sim. Ter essa conclusão. Aí a hora que você começa a estimular, assim, você vai criando vias paralelas. Formas diferentes de chegar no mesmo resultado. Então você ensina o seu cérebro a pensar um jargão fora da caixa. Sim. Formas diferentes de pensar para poder chegar no resultado que você deseja. A performance, o vestibular, o dia a dia, a saúde mental, a prevenção de doenças do século, como Alzheimer e outras mais, a gente consegue através da estimulação cerebral. E quer dizer, o cérebro cria vias, né? Ele cria as conexões dos neurônios, né? Perfeito. É que eu sempre penso na dificuldade que tem, assim, conforme a nossa educação não foi tão ampla, assim, a gente tem uma certa dificuldade, mas o neurônio, ele tem comunicações elétricas com outros e isso que faz as informações chegarem no corpo inteiro, né? Da dor, do pensamento, do movimento, tudo, né? Então, esse caminho é que o método tende a aprimorar nas pessoas. Ele amplia as redes neurais. Amplia as redes, Você isso. vai ter mais conexões neurais, por isso o seu raciocínio vai ser mais rápido, a resposta vai ser mais rápida, a memória vai estar melhor, você vai conseguir armazenar mais coisa e consequentemente, vai melhorar o aprendizado e também as tarefas do dia a dia. Por exemplo, no trabalho hoje, o que mais prejudica as pessoas é a correria e o estresse. As pessoas chegam ao final do dia muito cansados. E quando ele tem esse desenvolvimento mental, ele vai fazer as atividades do dia a dia exigindo um menor esforço mental. Então, isso vai fazer com que ele se estresse menos também. No caso, hoje, está sendo muito comum as crianças serem diagnosticadas com déficit de atenção, com hiperatividade. E muita criança tomando remédio. Virou moda hoje, Ritalina para todo mundo. Em muitos casos, apenas o estímulo mental resolveria. Em vários casos. Eu falo assim que bem mais da metade. Sim. Isso conversando até com neurologistas. Aliás, essa analogia do trânsito, e você citou a Campos Sales, então eu lembrei que o nosso trânsito está numa situação assim periclitante, está emburrecendo, né? Porque a gente, em vez de criar novas redes, a gente está piorando, está deixando todas as mãos levando para o mesmo lugar. Você não sabe como dar uma volta aqui, volta num quarteirão em Itapetininga, sem ter que andar muito com o carro e fazer um baita quebra-cabeça. Não sei se a prefeitura está com alguma parceria com vocês, está tentando desafiar os cidadãos a encontrarem um caminho alternativo para chegar no seu alternativos. ponto. Não sei se é isso ou se é porque eles não estão pensando mesmo assim de uma maneira mais racional, né? Mas enfim, nessa questão dos distúrbios, né? Déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade, a parte das questões cognitivas, assim, as pessoas, é uma falta de se concentrar mesmo. Por exemplo, eu estou com um desafio maior aqui para vocês. Eu quero ver desembrar mais o que eu fiz, porque eu estava tentando desenrolar aqui, eu acho que eu travei o negócio. Isso ajuda na questão de foco, assim, para você poder parar e...
Sim, porque na verdade é um conjunto, né? Nós temos mais de 70 jogos diferentes. E cada jogo, ele foi elaborado com uma determinada área do cérebro. Então, quando a gente está lá se divertindo, jogando, mas ele tem um propósito para ser desenvolvido. Então, ou é a coordenação, ou é o raciocínio, ou é memória, pensamento lateral, visão espacial, criatividade. Tudo isso a gente utiliza para trabalhar o cérebro como um todo. Porque às vezes as pessoas falam, olha, leitura é muito bom. Leitura é boa. Fazer palavra cruzada é bom? É muito bom. Você mudar o caminho de casa para ir para o trabalho é bom? É bom. Atividade física é bom? Tudo isso é muito bom. Só que às vezes você acaba repetindo muito o que você faz e você vai treinar só uma parte do cérebro. Fica só fazendo palavra cruzada, ou só fazendo exercício físico, ou então só fazendo leitura. E a gente precisa trabalhar o cérebro completo, ele como um todo, inclusive as questões emocionais. Porque em muitos casos as pessoas não conseguem, às vezes, desenvolver um bom trabalho, ou fazer uma boa prova, ou ir bem num concurso, no vestibular, por questão emocional. Às vezes não é nem falta de conhecimento. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Então, nesses 70 jogos, a gente trabalha isso. Fora isso, nós temos as apostilas com vários desafios. Nós trouxemos alguns aqui depois para vocês. E nós temos o ábaco, que ele traz a questão da concentração e a concentração sustentada, que é você se manter focado por mais tempo. Sim. Como que foi que... Aliás, antes disso, em que idade que eu posso começar a fazer isso? Na infância eu não comecei. Na adolescência e tal, mas às vezes quem está nos assistindo ali fala, não, mas eu já estou já com 65 anos, eu não vou fazer isso agora, essas coisas. Então, graças a Deus, o nosso cérebro ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade de se desenvolver quando estimulado. E isso em qualquer idade. Então, a gente trabalha com crianças a partir dos 6 anos de idade, nós trabalhamos com adolescentes, com adultos e 60 a mais, que é um público que naturalmente, devido ao tempo, ele começa mesmo a perder memória, raciocínio vai ficando mais lento, a coordenação motora vai ficando prejudicada. Então, eu falo assim que o 60 a mais é uma necessidade, é uma questão de saúde. Todo mundo precisa fazer, todo mundo precisa fazer. Transforma a vida de qualquer pessoa, desde a criança até a idade que for. Tem aluno com 100 anos na rede, 80 anos, 90 anos, não importa a idade. Todo mundo pode fazer e todo mundo pode se desenvolver. E todo mundo percebe o resultado. Cada um no seu tempo, de acordo com a sua capacidade do momento. Mas o desenvolvimento vem para todos. E o que exige no sentido de escolaridade da pessoa? Ela pode participar, às vezes a pessoa tem, assim, eu vou lá, mas vão ser desafios que eu não vou conseguir, porque eu não estudei muito, eu não tenho tanta informação. Basta ser alfabetizado. Conhecer o alfabeto já é o suficiente. Sim. Por isso a gente começa com 6 anos. O mais importante é que o desenvolvimento não tem faixa etária. Tem que nascer do desejo de querer melhorar. A neuroplasticidade do nosso cérebro é muito importante. É uma capacidade que nós temos na nossa máquina, quando o Criador nos fez, ele colocou essa capacidade. Então, cada um de nós pode se aperfeiçoar naquilo que acha que é necessário. E o nosso método, ele consegue trabalhar diversas áreas do cérebro. Que vai da concentração, que você está falando que é tão importante nos dias de hoje. É aquela coisa, quando nós falamos que nós aprendemos mais rápido, nós temos que imaginar a seguinte questão. Tem pessoas que naturalmente são distraídas. Passa uma mosquinha, ela faz aquele movimento. Procurando a mosquinha porque realmente não tem atenção. Então, quando ela vem e começa a se desafiar, que é uma série de desafios, é gostoso. Então, a gente passa a pensar diferente, passa a ser desafiado, nosso cérebro passa a pensar de forma diferente, ela passa com isso a se concentrar melhor. Nós temos ferramentas específicas para concentração, foco e atenção. Com isso, ela consegue aprender de forma mais rápida, porque o cérebro dela está sendo estimulado de forma correta e assistida, que é mais importante. Sim. E aí, o que a gente trouxe? Eu estou com essa torre aqui, né? Ela envolve um certo desafio e essa questão da concentração, porque quando eu estou focado,
Eu até não tô, confesso que eu não tô muito, porque eu tô concentrado aqui, né, no nosso momento. Mas o Alexandre aqui da produção tava aqui, quase que apareceu ele de costa aqui no começo, ele tava sofrendo, aliás. Tá, pode continuar tentando, Alexandre. O que mais vocês trouxeram pra gente? Nós trouxemos alguns desafios, que é o cadeado cigano, nós trouxemos os pregos, a gente trouxe o tangram e trouxemos a torre de Hanoi, a parede colorida. Mas o que é assim, cada um, o que eles são? O tangram, você já explicou, né? Com a partir de 7 figuras, ele chega a fazer 2.700. 7 formas geométricas faz 2.700 desenhos, como tem um exemplo aí, né? A gente trouxe alguns exemplos para a gente facilitar um pouco o nosso entendimento. Elas são pecinhas, assim, nesse formato, Isso. triângulo, Por exemplo, quadrado. são 7 peças de formatos geométricos diferentes. Sim. Certo? Essas 7 peças de formato diferente, nós conseguimos, como você já bem explicou, até 2.700 figuras ou mais. Então, com isso, nós estimulamos a criatividade, o raciocínio, estimulamos também uma coisa chamada visão espacial, que basicamente o nosso cérebro identifica a figura, o formato, a localização, e eu consigo, através dessa área do meu cérebro bem desenvolvida, formar as figuras. Parece uma brincadeira, mas isso ajuda muito no dia a dia. Vou dar um exemplo simples. E aliás, né, é uma brincadeira, mas que te ajuda muito no dia a dia. Isso, na verdade o método foi formado para ser bem didático, bem gostoso mesmo, e a gente consegue manipular. A maioria dos nossos desafios são manipulativos. É claro que alguns não. Mas, por exemplo, o tangram, com ele eu consigo ajudar numa área que muita gente fala assim, aquela pessoa é muito desastrada. Você já ouviu aquele termo? Aquela pessoa é muito desastrada? Sim. Mas por quê? A área do cérebro que controla esse movimento de encaixe, de verificar se a figura cabe, se não cabe, é pouco desenvolvida. Então, consequentemente, quando ele vai pegar uma coisa, ou quando ele vai colocar alguma coisa, ele não consegue visualizar essa distância e saber se cabe ou não. Consequentemente, ele acaba batendo nisso aí, derrubando, porque essa área do cérebro não é desenvolvida. Principalmente na questão assim, de trânsito, você vê muito, o cara não sabe se vai caber para estacionar, entra, tem dificuldades e tal. É isso, é essa área que é essa mesmo. área, é a mesma área que controla. Você brincar com isso vai te fazer dirigir melhor por conta disso. Dirigir melhor, pegar uma garrafa de água na geladeira ou recolocá-la. É uma atividade simples. Mas sem derrubar nada que tenha na frente Sem do lado. derrubar nada que tenha na frente, ou amassar o carro do outro. Sim. São atividades do nosso dia a dia que, com essa atividade, o tangram, por exemplo, dos benefícios que ele traz é esse, e pode nos ajudar a ter muitos benefícios. Tem uma outra forma, só para poder mostrar para o pessoal que tem outras formas, né? Tal. O coelhinho, tal, o cachorrinho, beleza. E o que é engraçado? São figuras completamente diferentes. Mas feitas com as mesmas formas. Com as mesmas 7 peças. E sempre usa todas, a regra é essa, usar todas. Sempre vai usar 7. Eu não posso roubar, pegar uma e falar, fiz um triângulo, ó. Não é o ideal. Claro que a gente deixa a forma criativa também. Tá. Mas o certo é sempre usar as mesmas 7 peças. Porque isso vai trazer realmente o nosso benefício. E o que é interessante são peças completamente diferentes. Você vê e fala assim, olha, uma é grande, outra pequena. Sim, todas são diferentes. Todas são diferentes, formatos diferentes. Mas ó, a figura é quadrada. Como é que eu vou fazer o quadrado com 2 triângulos? Aí entra um pouquinho de geometria. Que a gente lembra que geometria, 2 triângulos, vou formar um quadrado. Isso. E aí eu consigo fazer diversas formas diferentes. E tudo isso vai trabalhar essa área que eu estou falando para você, no nosso cérebro, que vai nos ajudar no dia a dia. Isso cria independência. A pessoa fala, eu não consigo estacionar, eu não sei estacionar. Claro que existe a parte do saber realmente manusear o carro. Sim. E existe a parte do cérebro que realmente saber se o espaço cabe ou não, Sim. por exemplo. Então isso a gente consegue trabalhar de forma que a pessoa consiga melhorar esse lado dela também. Aí nos outros exercícios, vocês trouxeram a torre ali, aquela pirâmide, né? A torre de Hanoi, que a gente chama. Torre de Hanoi. Aliás, Hanoi, no Vietnã, né? Hanoi é uma cidade do Vietnã, acho que é a capital, né? Lembra, Hanoi acho que Hanoi acho que é a capital do Vietnã. Capital do Vietnã. Então, não sei por que a torre de Hanoi, mas o que ela... É o formato, Qual né? é a proposta dela? Formato. Assim? É o formato. Então, o que acontece? A proposta pedagógica dela, primeiro, é que é um exercício bem manipulativo, né? Então, a gente consegue fazer com que as pessoas usem várias capacidades ao mesmo tempo. Primeiro, o raciocínio lógico. A pessoa tem que ter concentração para conseguir desenvolver esse exercício. E ele também, quando eu estou fazendo, se ele não tiver atenção no exercício, ele perde o foco. E quando ele perde o foco, ele perde
a jogada numa jogada. Basicamente, o exercício é bem simples. Eu tenho que transferir essa torre inteira para cá ou para cá, só que existem duas regrinhas básicas. A primeira regra é uma peça de cada vez, uma pecinha de cada vez. E a segunda regra, eu nunca posso colocar a peça maior sobre a menor. Nunca? Nunca. Sim. Aí o que acontece? Eu vou chegar aqui, se eu não posso colocar a peça maior, como é que eu vou fazer agora? Sim. Aí começa a criar um grau de dificuldade, que a pessoa tem que criar a estratégia e um raciocínio lógico para conseguir. Por exemplo, qual que seria a próxima jogada que eu teria que pegar? A verde vai em cima da laranja. Tá? Isso, a verde sobre a laranja para poder liberar a peça azul. Sim. Aí eu boto o verde lá em cima do outro verde mais escuro Isso. para passar o laranja em cima do azul. Passar o laranja sobre o azul, Tá. trago o verde novamente para o meio e libero mais uma peça. Sim. Só que agora lascou. Agora que começou Agora a ficar danou-se, é complicado. verdade não. Sei. Então, E quanto mais peças, maior a dificuldade. Sim, sim. Essa daqui é do nível 1. Porque né? são sempre três locais de encaixe ali Três para locais de trabalhar. Isso. o que é interessante é que a gente consegue, com isso, trazer o raciocínio lógico. Porque se não raciocinar, não consegue fazer. E aí que é legal. A gente consegue trabalhar isso de forma bem manipulativa, se divertindo, brincando e influenciando, entre aspas, o seu raciocínio. Ou seja, a gente está colocando formas diferentes de ele pensar. Sim, mas já sei, já verde claro em cima do verde, laranja em cima do amarelo. Vamos lá. Verde claro no verde, laranja no amarelo. O verde claro em cima do laranja, o azul em cima do verde escuro. Muito bem. Isso, E agora? o verde claro no meio, laranja. Sobre E eu vou parar enquanto eu tô ganhando, porque Isso. é a melhor estratégia, aliás, É a né? melhor É uma boa estratégia. estratégia. Nós temos... Quer terminar só para... Não, Não, termina, tudo bem, não vamos tudo bem. apresentar a solução para o pessoal. Vamos apresentar a solução. Deixa todo mundo pensando, assim. Outros equipamentos que a gente tem... Então nós temos vários. É claro que é a parede. A parede também é bem manipulativo. Aliás, Apesar equipamento, desculpa, eu falei equipamento, mas não é Mas são equipamento, jogos, né? são jogos, são ferramentas que nós usamos. Ferramentas é melhor do que Ferramentas equipamentos. fica melhor. Então são bem simples, parece bem simples. Basicamente são peças. É aquele Tetris ali. É o como se fosse bloquinhos. É uns bloquinhos, são testes, na Formatos verdade. diferentes. Formato diferente. A ideia aqui é que você consiga formar a parede de forma a ela ficar homogênea. Esse é o primeiro nível. Sim. Nós jogamos em 3 níveis eles, a gente possa assim dizer. Depois do segundo nível seria eu não deixar as cores se encontrarem. Aqui as cores estão se encontrando. Sim. Não deixar se encontrar. E o terceiro nível seria nem se encontrar nem em diagonal as cores. Aí realmente é um nível mais expert. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso aí. Com isso eu consigo trabalhar um monte de capacidades cognitivas que nós falamos. Primeiro, raciocínio lógico. De um raciocinar não consegue. Segundo, coordenação motora. O terceiro, viso espacial, saber se uma coisa realmente encaixa na outra. Então, com isso, a gente vai estimulando o nosso cérebro a pensar de formas diferentes, sair do cartesiano que você mesmo colocou muito bem, que é sair da cambuçada e buscar as paralelas, Sim. que é muito importante. E quem se destaca no nosso dia a dia hoje? As pessoas que pensam de forma diferente e não iguais. E desta forma nós conseguimos ter destaque, tanto no profissional como no acadêmico. Você quer ir bem na faculdade, na universidade, quer passar no concurso, tem que pensar de forma diferenciada para chegar no resultado objetivo de forma mais rápida. Sim. Deixar o cartesiano um pouquinho, usar a inteligência de várias formas e, claro, que quando você consegue fazer isso e seu cérebro está estimulado para isso, o resultado é bem melhor. E tem, assim, pessoas que realmente não conseguem e falam assim, não, eu me irrito com isso daí, sai, essa pessoa sai, larga as coisas, deixa os jogos, fala, não, vou embora, não aguento, tá travando minha cabeça aqui já. Tem sim. A gente é até divertido, porque a primeira impressão... Vou falar do Tangram, que a gente comentou. Uhum. Vamos falar do Tangram? O Tangram, a gente tem as pecinhas. Sim. E as pessoas falam, mas como é que eu vou fazer com que essas peças formem aquela figura? Está faltando peças. O quebra-cabeça que você me deu é defeituoso. E na verdade não é. Na verdade,
a forma de raciocínio não está chegando a um objetivo. E a pessoa se irrita. Ah, não, você está de brincadeira comigo. Você está, a gente usa até uma expressão, você está me gozando. Mas a verdade não é essa. A verdade é que o cérebro dela não está conseguindo identificar como essas formas vão se encaixar. E isso traz, inicialmente, ela fica um pouco assim, chateada. Mas depois, quando ela percebe que ela é capaz de fazer o exercício proposto, o desafio é completado, ela vem aquela alegria interna. Aquela alegria interna, fala, nossa, eu consegui realmente e eu sou capaz. Isso melhora muito a autoestima. E o difícil, eu acho, no Tangram, por exemplo, é só você encontrar os 1000 primeiros desenhos, né? Os outros 1700 vêm depois com naturalidade. Vem com naturalidade, é bem pelo isso aí. Eu, nos meus primeiros 500, eu tive muita dificuldade. Dos 500 aos 2000 foi bem. Sei, então, agora os outros 700 eu ainda não cheguei. Vou chegar lá ainda. Vou chegar lá ainda. É que meio que em algum momento você não quer mais ver a forminha assim, laranja, né? Ainda consegue laranja. A gente tem de outras cores, tem, azul, então, verde. Dá pra pessoa variar, pra ela não achar que tá repetindo sempre. Dá pra variar bastante. E vocês têm até o prêmio, né? A pessoa ganha um chocolate pra cada vez que ela vai acertando, olha, não chocolate. é? Chocolate então, é um outro desafio. Você formar... O desafio o quê? Ficar com o chocolate sem comer? Colocar mexer de no volta na caixinha. Colocar todos de volta na caixinha sem comer nenhum. Todos de volta na caixinha. Então, a gente já mexe já logo no âmago, né? O então, chocolatra já se sente... Nossa, já ficam agoniados. É. Mas isso aqui tem duas formas legais. Primeiro que você incentiva a pessoa a pensar diferente, que é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. E é claro que, olhando assim, muito simples, é uma caixinha, né? Uma caixinha bem simples e peças. Só que isso aqui é uma grande pegadinha. Então, o que acontece? Ele tem formas também que ele não é todas iguais. Então, a pessoa tem que usar raciocínios diferentes para poder chegar e conseguir o objetivo. Sim. Então, assim, eu vou lançar o desafio, não quero comprometer ninguém, mas eu vou lançar o desafio para você tentar remontá-la. Vamos certo. tentar? Se não conseguir, tentar. A gente monta junto. Tá ok. Pode vamos ser? lá. Então vai, vou pedir para... Vou levar. E esse daí é como se fosse o... É um quebra-cabeça. É como se fosse camisa que você pega em consignação na loja. Você nunca consegue dobrar igual ela estava, né? É perfeito, mais ou menos essa é a ideia. E assim, como que foi que surgiu para vocês a ideia de negócio, de poder trazer essa franquia para Itapetininga? Enquanto isso eu vou pensando aqui. No meu caso foi assim, eu morava em Marília e eu conheci Supera lá. Sim. E na época que eu fiz, me ajudou muito. Eu estava numa fase da minha vida onde eu estava muito depressiva, muito estressada por conta do meu trabalho anterior. E eu procurei a ginástica cerebral para aliviar isso. E como me ajudou muito, eu comecei a pensar numa ideia de negócio. E eu conhecia Itapetininga, que eu já tinha morado aqui há 12 anos atrás. Eu falei, eu vou voltar para lá e vou montar uma franquia do Supera. Fui para São José dos Campos, conheci o franqueador, fiz todo o treinamento e aqui nós estamos. Sim. É um desafio que sempre parece que está faltando alguma coisa, exatamente o que eu falei, é a camisa que você não consegue dobrar. E o Supera, existem outros métodos também, né? O Supera, atualmente ele é referência, não é? O Supera é a maior escola de ginástica para o cérebro da América Latina. Hoje já está com mais de 300 escolas no Brasil, presentes em todos os estados brasileiros já têm, e já foram treinados mais de 150 mil pessoas. 150 mil pessoas já passaram? Já passaram pelo Supera. Vocês estão em Itapetininga desde? Do dia 4 de junho. Desde 4 de junho. Espera aí que eu estou entretido aqui no negócio. E vocês estão onde? Em que local? Na rua Capitão José Leme, 573. Sim. Esquina com Francisco Vale. A gente vai fazer assim, para eu poder pensar melhor aqui no meu desafio, vamos garantir aqui que eu não vou roubar, eu não vou perguntar, vou tentar mesmo. Vamos para um rápido intervalo e a gente já continua com essa conversa. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI.
Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Meu irmão e minha irmã, devoto de Nossa Senhora Aparecida. Estou aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul para convidá-la para acompanhar a Santa Missa e a novena perpétua de Nossa Senhora Aparecida todas as quartas-feiras aqui no Santuário ou acompanhando pela TV Itapê. Que Deus te abençoe e Nossa Senhora Aparecida te proteja. Amém. Apoio. Armazém MS, prazer em servir bem. Almenara Modas, há 25 anos vestindo a sua família. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida, há 68 anos transportando gerações. Caixa de Brinquedos, a magia de brincar. OFEP, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. OFEP, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Voltamos com o nosso telescópio, que hoje está aqui desafiador para os nossos cérebros. Aliás, a gente já falou de educação no primeiro bloco, no segundo bloco a gente está falando do desenvolvimento cognitivo, que não importa. A gente teve uma vitória aqui há pouco, o Alexandre conseguiu o desafio da torre, parabéns, Alexandre! Só que não contentes, os nossos convidados, a Rosana e o Wellington, falaram que agora ele tem que conseguir colocar a argola de volta, e aí o desafio dobrou. Você sabe que o nosso programa Telescópio ele tem um apoio cultural de Bolsa Creto, soluções construtivas em engenharia hidrogeotécnica e também do Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Rosana Azevedo e Wellington Freitas, muito legal a ideia do método Supera e o fato de vocês trazerem e fazerem essa ginástica, né? Qual a relação que vocês veem desses exercícios com a melhoria das condições de portadores de doenças cognitivas e principalmente de doenças que vão relacionadas à idade, como a demência, o Alzheimer? A gente trabalha mais no sentido da prevenção. Sim. Porque o cérebro normal, embora ele tenha, por conta da idade, ele tenha dificuldade cognitiva, ou seja, esteja com um raciocínio mais lento, ou uma memória pior, ou uma coordenação motora já comprometida, com os exercícios ele consegue recuperar isso devido à neuroplasticidade. Agora, no caso do Alzheimer, a gente trabalha a prevenção, ou se ele estiver num estágio bem inicial, para a gente conseguir parar o avanço da doença. Se ele já estiver num avançado, a gente não consegue voltar, porque o Alzheimer ele consome o cérebro, né? Ele vai como que murchando, matando aquelas conexões neurais. Sim. Daí a gente não consegue formar isso de novo. Por isso que a gente trabalha muito na questão da prevenção. E
Peraí, eu perguntei disso, mas aí eu acabei me concentrando aqui de novo. É muito. Esse daqui ele prende a gente nessa. E acho Sim. que esse que é o objetivo, justamente, né? De você conseguir se concentrar naquilo, né? E aí eu acabei não me concentrando na entrevista. Peraí, deixa eu só lembrar. Eu não lembro a pergunta que eu ia fazer. Mas fale para nós, assim, na experiência que vocês têm, antes de vocês começarem o negócio, vocês devem ter passado pelos desafios, feito toda uma. Sim. Ter participado dos desafios e tal. Na experiência de vocês, como que vocês sentiram a melhoria para vocês da aplicação desses exercícios na sua vida profissional? Eu percebi muito rapidamente, porque quando a gente vai para fazer o curso, principalmente do franqueado, é muito intensivo. A gente fica lá 15 dias, das 7 da manhã às 7 da noite, treinando todos os dias. Mas é impressionante, você percebe a melhora da sua memória, você percebe que você consegue resolver coisas que você não conseguiria antes bem mais rápido. É uma coisa assim impressionante, é nítida a diferença. Para mim que é interessante, parece que a gente até é um pouco suspeito em dizer, né? Mas nós realmente percebemos no dia a dia a melhora. Eu, particularmente, às vezes eu tinha que ler mais, apenas na primeira vez eu já tenho interpretação, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer, é ler um texto e interpretar aquilo que está lendo. Mas, depois que eu fiz esse treinamento, eu consegui, particularmente eu, no meu caso, a minha área que mais era deficitária era nesse sentido, ler uma coisa e entender aquilo que estava sendo escrito. Outro detalhe que eu percebi é que eu consegui me localizar geograficamente melhor. Lembra daquilo que nós estávamos comentando sobre o Tangram? O Tangram também tem essa capacidade de fazer com que a nossa geolocalização pessoal, vamos assim dizer, a gente consiga melhorar bastante. Você saber que, olha, eu virei à direita agora. Se eu virar à direita e à direita, eu vou ser no mesmo lugar, por exemplo. Eu vou fazer um círculo. Fazer um círculo e voltar no mesmo ponto. E no passado eu não tinha essa muito claro. Parece até uma coisa muito óbvia, muito simples, mas muitas pessoas têm essa dificuldade. E pessoalmente para mim melhorou muito mesmo, essa parte assim de conseguir me localizar melhor em tudo. Em tudo que eu estou fazendo eu consigo ter uma melhor percepção do ambiente que eu estou. Se é um ambiente, se eu entrei à direita, se eu virei à esquerda, porque tem muita gente que não consegue guardar endereço, por exemplo, quando está dirigindo. E eu, particularmente, melhorei muito isso aí. Às vezes eu só vou uma vez e agora passei muito tempo sendo no mesmo lugar e eu consigo chegar no mesmo ponto sem precisar de um GPS, por exemplo. É aquilo que eu falei, a gente deixa de usar o cérebro para usar os recursos, né? E acaba empobrecendo o nosso jeito de pensar. Uma coisa que a gente percebe, a gente vai sempre para São Paulo, antigamente eu cresci sabendo que, na dúvida do endereço, pergunta para o taxista. Hoje o taxista não sabe endereço mais nenhum, né? Porque ele bota no aplicativo sempre. Exatamente. Se você pegar os taxistas, vamos dizer, um pouco mais de praça antiga na cidade, você consegue ainda ter uma localização, porque até eles não se dão tão bem com os recursos eletrônicos, Sim. né? Então eles conseguem de cabeça. Vai por tal lugar, pega a Marginal, aí você pega a Brigadeiro, e assim vai. Hoje em dia você não consegue mais fazer isso, né? Com os aplicativos já vem tudo direcionado e as pessoas não tendem a guardar mais, não tendem a exercitar o cérebro. Um exemplo que eu sempre dou, que é muito importante, sobre a necessidade de exercitar o cérebro, é se comparado com o fitness. Hoje a gente fala muito em fitness, mas não fala em exercício cerebral. Se a gente fazer exercício, por exemplo, só para um braço, consequentemente esse braço vai ficar mais envolvido do que o outro, porque ele só está fazendo exercício para esse braço. O cérebro funciona mais ou menos assim. Se nós deixarmos uma área parada, não levando em consideração, não usando ela sempre, quando eu precisar dessa informação, eu vou ter dificuldade. E aí vem aquele famoso esquecimento. Eu esqueço aquilo, esqueço aquele outro, esqueço o leite no fogo, esqueço se eu fechei a porta ou não, porque algumas áreas do meu cérebro não estão sendo estimuladas. Mas o interessante, quando a gente fala em exercício cerebral, é a gente ter variedade e grau de dificuldade constante, para que o nosso cérebro sempre esteja sendo desafiado ao ponto de querer sempre algo diferente e com um grau de dificuldade maior. Isso estimula ele de forma a ele sempre estar se exercitando, ou você está pensando, literalmente ao pensar que vai fazer a diferença e vai fazer a prevenção das doenças que nós estamos falando agora há pouco. Muito bom, assim, muito legal isso daí.
Pra gente, qual que é mesmo o endereço para poder encontrá-los? Vocês estão nas redes sociais? Como funciona? Nós temos a fanpage, que é Método Supera Itapetininga. O endereço é Rua Capitão José Leme 573, na esquina com a Francisco Valho. Nosso WhatsApp 996701470 e o telefone fixo 3527-7545. 3527 7545. 7545. A gente tá ouvindo um burburinho porque o Alexandre agora conseguiu devolver a gola para dentro do Duas vezes vitorioso, e o chocolate eu vou comer, porque eu ainda não consegui e a gente vai ter que acabar o programa. Olha, Wellington, Rosana, muito obrigado pela participação de vocês no nosso programa. Muito sucesso no seu empreendimento. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente agradece a oportunidade e fica o convite para vocês ir lá conhecer a escola, fazer uma aula com a gente. Bem legal, vamos sim. E para você que nos assistiu até agora, uma excelente tarde. Nos vemos no próximo Telescópio. Até lá! Telescópio.